Voto impresso. Voto impresso é o seguinte, eu já defendi o voto impresso por medo de que em 2000 2015, 2016, medo de que os petistas nomearam a maior parte dos ministros do Supremo e do TSE. Então, de que houvesse fraude, porque eles já tiveram muito tempo no poder e poderiam fraudar as urnas para manter esse poder. Esse meu medo perdeu sentido a partir do momento que, em 2016, o PT tomou um cacete nas eleições, perdeu a maior parte das prefeituras. E 2018, mesma coisa. 2020, mesma coisa. Então, a gente passou por 3 eleições com 3 ministros petistas diferentes comandando o TSE, sem fraude. Aí, um outro ponto. Pô, mas qual mal faria, né, eu ter o voto, imprime, guarda numa urna, se eu precisar auditar depois para conferir se bateu o eletrônico com o físico, qual mal seria fazer isso? O TSE demonstrou que a probabilidade, com o histórico que a gente já tem, de ter fraude na contagem manual é muito maior do que na contagem eletrônica. Por mais que você tenha eletrônica também, e aí quando a eletrônica destoa da contagem manual e a manual tem mais chance de dar fraude, a gente vai dar prioridade para quem? Ah, para eletrônica? Bom, se a gente vai dar prioridade para eletrônica, não tem por que ter o voto impresso. Porque de qualquer jeito, a gente beleza, teve votagem eletrônica, discordamos, fizemos manual. Ah, então vamos com a eletrônica. Então, pra mim, Então meio que anulou o voto gastou impresso. dinheiro e perdeu tempo. pra mim não fez mais sentido. E o Bolsonaro, se ele quisesse de fato ter aprovado o voto impresso, boa parte das esquerdas votaram e apoiam o voto impresso porque o Brizola defendia o voto impresso. E então boa parte do PDT, do PSB defende. Bolsonaro conseguiria ter aprovado isso quando ele entrou no primeiro ano de mandato, se ele quisesse, que é quando o presidente está mais forte, porque o parlamento está desorganizado e porque ele saiu popular da urna. Ele não mandou porque só depois que ele percebeu que vai perder a eleição, que ele passou a trabalhar para deslegitimar o processo. Então o que o Bolsonaro quer no final não é voto impresso, é só deslegitimar o processo democrático para ele se fazer de golpeado e ter narrativa depois para jogar a militância para ele para cima das instituições, para cima de eleição, enfim, do próprio sistema que elegeu ele. E que, o mais curioso, ele não questiona as eleições de 2020 que acabaram de acontecer, que ele tomou uma sova e ele diz que a fraudada foi 2018 que ele ganhou, né? Então aquele mais perdeu, aquele mais apanhou, ele não questiona, ele não fala nada. E de 2018 que tá amplamente consolidado, ele vai dizer que ele mesmo perdeu, que teria ganhado no primeiro turno. Então, pra mim tá muito claro que o que o Bolsonaro quer não é deixar o sistema, porque hoje, se a gente quer falar, e eu falei isso na tribuna, deixar o nosso sistema mais confiável, tem blockchain, tem outras tecnologias, tem certificado digital, tem outras tecnologias que podem deixar o voto. Do blockchain? Blockchain você faria, para além da contagem do algoritmo, que lança aleatoriamente o nome na listinha, você também faria como se fosse um contrato de cada eleitor com aquela chave, uma chave anônima, e deixaria aquilo ali guardado. E aí você batia depois a lista aleatória do sistema que o TSE já tem hoje com blockchain. Poderia ser um sistema que é muito mais confiável do que contagem em papel. Mas não é o que o Bolsonaro quer, não é discutir voto auditável. O que o Bolsonaro quer é só deslegitimar as instituições para ele ter desculpa depois quando ele perder a eleição ou quando ele sofrer impeachment. Saquei. Agora uma outra pergunta também sobre o processo. A gente sabe de verdade, que é um processo longo, o processo de impeachment. A gente já está aí caminhando para setembro. Como seria? Ainda dá tempo? Dá tempo, e pra mim o impeachment do Bolsonaro seria muito mais parecido com o do Collor do que da Dilma. Por quê? Porque a Dilma ainda teve boa parte da resistência, que foi todos os partidos de esquerda, né? Praticamente nenhum votou impeachment, com exceção de alguns deputados do PDT, do PSB, e setores da opinião pública que eram contra, né? Da imprensa e etc. Com Bolsonaro, ao fim e ao cabo, ele tem uns 30 votos de bolsonaristas mesmo. O resto é o centrão que tá com ele por ocasião, mas que quanto mais tempo chega perto da eleição, mais o centrão vai pro Lula e larga o Bolsonaro. Então, pra mim, tem tempo pra fazer, porque não é nem próximo de impeachment da Dilma, que demoraria tanto tempo quanto dela, não vai ter a mesma obstrução, não vai ter a mesma resistência, nem na época do impeachment da Dilma, o Supremo jogou a favor da Dilma, mandando a votação da admissibilidade pro Senado. Porque qual que é o rito comum, que foi o rito do Collor? Vota a Câmara votou, afastou o presidente, vota o Senado, condena. Aí o que o Supremo mudou pra Dilma? Vota a Câmara não afasta o presidente, vota o Senado afasta o presidente, aí em outra votação o Senado condena o presidente e ele é afastado definitivamente. Então, você ainda teve essa mão amiga ali do juiz. E parte da imprensa e uma bancada de seus 120, 150 deputados que trabalharam para barrar, que o Bolsonaro não vai ter. Então, para mim,
é mais rápido do que o impeachment da Dilma, tem tempo de fazer e se a gente puder tirar um dia de mandato do Bolsonaro, já é um ganho pro país, né, Vanessa? Entendi. Então, nesse momento, o que precisaria? O dia 12 ter uma manifestação de fato grande. E o próximo passo seria convencer O presidente da Câmara... a assim, aceitar uma denúncia. Eu perdi todas as relatorias que eu tinha de plenário porque eu me opus ao Arthur Lira na presidência da Câmara, né? Então, tem um desafeto dele na Câmara, sou eu. Mas do que eu conheço dele, teve manifestação grande, no outro dia, eu chego e ele tá tipo... Você ganhou, né? Vou botar essa merda, foda-se o Bolsonaro. Não tenho dúvida de que ele tá no outro dia, tá no outro barco. Porque da mesma maneira que ele e o Ciro Nogueira eram aliados da Dilma e do Lula, e agora estão com o Bolsonaro. E aí, Bolsonaro ficou impopular, eu vou falar, meu amigo, o mesmo espaço que eu tenho no governo Bolsonaro, eu vou ter com o governo Mourão, sem a encheção de saco da popularidade. Então... E você tá criando conteúdo ainda, né, pro YouTube todos os dias? Crio conteúdo para o YouTube todos os dias. O que saiu hoje? Boa pergunta. Você sabe? grava normalmente? Eu gravo. Normalmente eu gravo. Gravo e deixo já uns 2, 3 dias. Entendi. A não ser quando tem alguma coisa tipo, ó, Sérgio Reis. Né? Aí Pontual. Reis. precisa parar a porteira. Mas geralmente o assunto é quente o suficiente pra sobreviver uns 2, uns 3 dias. E, então a sua rotina hoje é de final de semana as viagens? Aí durante a semana, faculdade, comissão e plenário. Você tá fazendo faculdade lá? Lá. Falta muito? Falta quantos semestres? Só Deus sabe, Yasmin. o Por quanto quê? falta. Porque você tá com Por quê? Porque... DP? Não. Nunca. tá. Nunca peguei Ah, DP. então tá. Nunca peguei DP. Nunca tirei uma nota abaixo de 8. Caramba, hein? Olha! Ô, louco, hein? Mas é porque eu tranco toda a campanha. Ah, tá. E inclusive quando não é minha, né? Quando é pra prefeito. Então eu já tranquei 3 vezes. Uhum. E vou trancar a 4ª ano que vem. Então talvez leve aí um pouquinho É. mais de tempo, mas... Então A o formação segundo vem aí. semestre do ano que vem você já não estuda. Já. Saquei. Então você não sabe o que saiu de conteúdo hoje lá no seu canal? Não sei o que saiu hoje lá Então no você meu canal. tá assim, Normalmente disparando conteúdo. os vídeos que mais bombam pra você é que tema? Que a depende- galera vem ou pelo amor ou pelo ódio, mas que mais vem gente? Depende muito, mas geralmente é treta, né? É treta. Briguei num plenário com bolsonarista, com petista, Aí vem. aí vem. Eu tô explicando como é que funciona a compensação ambiental do impacto indireto de um EIA-RIMA, ninguém vê. Entendi. E o debate com o Caio Coppola? Foi muito bom. Eu não sei onde é que ele foi parar desde então, Por quê? mas eu gostei. Porque ele sumiu, né? O que você fez? Olha ali. Não, eu não fiz nada. Tô zoando o Vitão. O que você fez, Kim? Eu não fiz nada, ele só sumiu. Eu não sei porque ele sumiu. Mas foi... Agora- É que eu não assisti, foi legal? Como é que Eu achei muito bom, eu achei ótimo, faria outro. Tá cheio de Inclusive, views, eu pedi naquela época no dia, né? Eu falei, pô, né? Vamos mais meia horinha. Tem, mano, uma galera, sei lá, tinha 100 mil pessoas assistindo. Uhum. E aí, eu vou lá ver a Champions. Entendi.